Amigas e amigos, se tem um discurso que a esquerda não pode subestimar, é a defesa da democracia. Não pode ter vacilo nisso. Antes de tudo, bem-vindas, bem-vindos ao outro lado da notícia. Vamos ao script, que é compartilhar, dar o like, dar o joinha, comentar. Se você ainda não é inscrito, se inscrever, fazer, enfim, as interações para ajudar. Aqui vamos tratar como se fosse uma comunidade do outro lado da notícia, assim espero isso de vocês, né? Que vocês ajudem o canal nesse sentido. A questão da democracia está aí muito em voga, tem, sem dúvida alguma, ameaças e mais ameaças. O país entrou num processo aí de afronta à democracia, né? E é isso. Se a esquerda não souber navegar aí nesse mar de contradições que existe hoje no país, a possibilidade de errar a mão é muito grande, né? A história tem ensinamentos, aí eu tenho comentado muito isso aqui. Mas eu tenho notado que tem também dentro do governo, né, um certo conflito nesse sentido. Tem as facções, e quem começa a aparecer com certo protagonismo também é o general Hamilton Mourão, o vice-presidente da República. Eu tenho assistido algumas palestras dele, né? Ele esteve numa palestra agora recente na Câmara de Comércio, deixa eu ver aqui exatamente do que se trata, Brasil e Alemanha. Foi muito elogiado lá, evidentemente, os empresários elogiando a reforma da Previdência, a reforma tributária, essas coisas todas, e foi o mote para ele deitar a falação sobre essa questão da democracia. Para ele, a democracia, né, não tem vida fora da democracia, no linguajar dele, mas ele trata imediatamente de fazer o complemento. Também não tem vida fora do capitalismo. Ou seja, faz essa associação democracia e capitalismo como se uma coisa fosse diretamente ligada à outra. Sem um não existiria a outra, sem a outra não existiria o um, que é uma falácia sem dúvida alguma. Aliás, o general Mourão tem chamado a atenção, né, pela sua desenvoltura ao tratar dessas questões todas. Eu, por exemplo, eu tinha uma imagem dele antes de conhecê-lo, achava ele uma figura mais obtusa e tal. Ele é um direitista elaborado. No Exército tem nas Forças Armadas, né, tem essa característica, né? Aqui no livro do Aurélio Pérez tem aí essa questão, por exemplo, das correntes militares de 64, né? Tinha o chamado grupo da Sorbonne, que eles assim tratavam, que eram os militares mais intelectualizados, que vieram da Escola Superior de Guerra criada pelos Estados Unidos, o Plano Truman, aquela coisa toda, né? O general Mourão é claramente um expoente dessa linha, né, da chamada Sorbonne. Pode não ter assim uma intelectualidade aprofundada, mas sem dúvida alguma ele não tem a mesma obtusidade que tem os bolsonaristas, os lavajatistas. Chama atenção o que ele quer, o que ele vai fazer, quem ele representa efetivamente. Aí é uma outra questão. Ele, pelo discurso dele, está claramente engajado na pauta, na agenda do governo Bolsonaro, né, que ele falou essas questões todas, né, essa questão da democracia, né, que é importante a gente ter a referência histórica para a gente entender o que isso significa exatamente. Porque a defesa que eles fazem da democracia agora é a mesma que eles fizeram em 64. Fizeram durante o regime de 64. Né? Desculpem. Isso aqui no livro do Aurélio Pérez está, né, tinha um debate intenso sobre isso no parlamento, sobretudo depois da chamada abertura lenta, gradual e segura. Foi quando ele foi eleito em 1978 pelo antigo MDB. Depois ele trabalhou junto com o Teotônio Vilela na campanha da anistia, já em 79. Depois veio o movimento das diretas já e tal, né? Enfim, esse livro aqui retrata bem essa polêmica, esse debate que houve ali. Aurélio Pérez, junto com o Teotônio Vilela, né, foi protagonista da luta pela anistia e também depois, né, pelo movimento das diretas já e do movimento que elegeu o Tancredo Neves, acabando com o regime militar. É um discurso que está mais ou menos, né, agora, né, depois da marcha golpista, aí, do impeachment fraudulento e tal,
da presidenta Dilma e tal, esse discurso voltou muito parecido com aquele de lá, porque os generais, os representantes do regime diziam, ó, fizemos isso para ninguém dizer que não tem democracia neste país. Isso era muito citado, o Figueiredo falou isso, o líder do governo na Câmara dos Deputados falava muito isso, enfim, questões todas aí. O Estadão, por exemplo, num editorial, né, de hoje, lembrando que hoje é dia 15 de setembro de 2019, né, o Estadão, às tantas, diz o seguinte, que não há caminho alternativo, falando aí das ameaças golpistas do filho do Jair Bolsonaro, como se isso fosse novidade, né? Tem essa questão também. Mas, segundo o Estadão, não há caminho alternativo. É apenas por meio da lei e da democracia que se promove o desenvolvimento do país. É isso, né? Essas falas, esses comportamentos, eles não são abstratos, eles têm raízes. É preciso procurar as raízes de tudo isso. É a velha história da democracia sem povo, né? Da pátria sem povo. Nós somos democratas, somos patriotas, desde que não tenha povo. Desde que o povo não tenha uma constituição que assegure os seus direitos, a sua liberdade de se organizar. A gente viu, está vendo aí, os ataques ferozes, autoritários, totalitários contra a estrutura sindical, contra o movimento estudantil, a ofensiva contra a União Nacional dos Estudantes, a liberdade para os estudantes, tudo em nome da liberdade. Agora, o que seria, né, do movimento estudantil sem uma organização como essa, como a UNE? Como que surgiu a UNE? Qual é a história do movimento estudantil? Eu escrevi 30 anos da União da Juventude Socialista, que eu resgato toda essa história, o protagonismo dos estudantes, né, nas campanhas aí contra o nazifascismo, contra o governo Dutra, do general Dutra, campanha pelo petróleo é nosso, né, contra a ditadura militar. A turma fala, estudante tem que estudar. Sim, mas para você estudar é necessário que você tenha democracia, que você tenha políticas de Estado. Por que eles atacam a UNE? É para dar liberdade para os estudantes ou para tirar o poder de mobilização, de organização dos estudantes para combater, por exemplo, os cortes aí no setor de educação? É só uma questão de raciocinar, não precisa raciocinar mais do que 2 minutos. Pegue a história. A participação política dos estudantes é fundamental exatamente para garantir que se tenha, acesso à educação, essas coisas todas aí, à universidade pública. Por eles é isso aí, é só uma elite que frequenta a universidade, nada de povo na universidade. Quem pode pagar, paga, quem não pode vai trabalhar, vai ser escravo. A lógica é essa. Se não houvesse movimento estudantil, hoje, sem dúvida alguma, que a situação era essa. É o famoso relatório Meira Matos da ditadura militar, o acordo MEC-USAID, essa agência norte-americana de destruição de organização política do movimento estudantil. De novo, Aurélio Pérez. De novo a história, a ditadura militar, o que eles tentaram fazer ali. Pedro Pomar. Os Estados Unidos proibiram o Cândido Portinari de entrar nos Estados Unidos simplesmente porque ele era comunista. Ele ia numa universidade para fazer uma palestra. E qual foi a alegação? Não, as universidades são viveiros de comunistas. Desde que só tenha gente lá que pode pagar e que não tem ideias progressistas, democráticas e tal, tudo bem. As falas de hoje são exatamente assim. Isso tem raízes, portanto, onde? No escravismo, no feudalismo, aí chegou a história da Era das Luzes, a chamada democracia cristã ocidental. É importante a gente pegar episódios marcantes da história. Eu falo sempre aqui do Pacto de Munique, que as democracias cristãs ocidentais fizeram um acordo com Hitler para o Hitler esmagar a União Soviética, o socialismo que estava nascendo na União Soviética. Aí pega-se, de novo, a Revolução Francesa, a Comuna de Paris, a Revolução de 1917 na Rússia, a Guerra Civil na Rússia, o antissemitismo dos czares, depois assumido pelo regime do Hitler, com essa associação de que eu não vou falar esse nome, já deu problema, os semitas, aquele povo perseguido e tal, com comunistas, ele fazia essa ligação direta, como faziam o czar antes da Revolução, porque tem aí essa questão
da crise da Primeira Guerra Mundial. Tem a questão, as ideias revolucionárias da Comuna de Paris, né, do socialismo, dos movimentos socialistas que surgiram, as ideias socialistas, Karl Marx, Friedrich Engels, né, August Bebel da Alemanha, enfim, social-democracia, depois os partidos socialistas, comunistas, essas histórias todas aí. O editorial do Estadão, por exemplo, ele aborda hoje, né, falando dessa questão aí do conflito entre os liberais, neoliberais, os populistas, eles chamam assim os populistas. Quem sai da lógica deles, dessa lógica liberal, né, seriam os populistas. Então tem um populismo aí, pode ser de esquerda, pode ser de direita, desde que saia do diapasão deles, dos parâmetros deles, é populista, de direita ou de esquerda, que tem mais, vamos dizer assim, ligação com o povo, né? Na ideia do Norberto Bobbio, o populismo tem a ver com a ligação direta sem as intermediações das instituições democráticas, essas coisas todas. Né? Quando se fala de esquerda, a esquerda tradicionalmente zela pelas instituições democráticas. Por mais que tenha essa negação aí de liberais, neoliberais, né, mais liberais, menos liberais, tem essa mania de dizer que os regimes socialistas não tinham instituições, né? Isso é uma balela, uma mentira, tinha sim. Tinha problemas, claro, vivia num regime de guerra, né, cercado, é como hoje a Venezuela, Cuba, né, como foi no Vietnã, como foi na União Soviética, cercada pela guerra. A Segunda Guerra Mundial foi toda montada para destruir a União Soviética, o Pacto de Munique. Né? Aí o Estadão diz aqui que é a guerra de facções dentro do governo, que diz aqui que felizmente pode-se dizer que o presidente Bolsonaro não consegue, com a linha populista, autoritária dele, segundo o Estadão, não consegue fazer avançar nem mesmo a chamada pauta de costumes contra o que chamou de ideologia que destrói nossos valores e tradições, destrói nossas famílias, alicerces da nossa sociedade. Foi o discurso que ele fez na sua posse, o Bolsonaro. Aí, de novo, tem que pegar a história, né? Tem que pegar essa obra fantástica do Friedrich Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Ele não está falando aqui da família, do amor, da fraternidade, essas coisas. Não é isso aí. Olha a ordem que ele coloca as coisas. A origem da família, família burguesa, de conveniências para escravizar a mulher, produzir força de trabalho e reproduzir e tal. Não é a união fraterna. A fraternidade existe em outras bases, não é nas bases capitalistas como é comum por a família de Bolsonaro, né, dessa gente aí. A dupla moral que eu sempre digo aqui, a privada e a pública. Depois vem a origem da família, depois a da propriedade e depois a do Estado. A família criou a propriedade e depois criou o Estado para administrar a propriedade e a família a serviço dessa lógica burguesa. Fantástica essa obra do Engels. O Drauzio Varela publica uma coluna na Folha hoje que mata a pau. Vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha. Que às tantas ele diz o seguinte: mal começamos a entender a diversidade sexual humana, vozes medievais emergiram das catatumbas para inventar a tal ideologia de gênero, entre aspas. Como nunca vi esse termo mencionado em artigos científicos, nem nos livros de psicologia ou de qualquer rumo da biologia, fico confuso. Suponho que se refiram a algum conjunto de ideias reunidas por gente imoral para convencer crianças e adolescentes a adotar comportamentos homossexuais. Será que devo à heterossexualidade à inexistência dessa malfadada ideologia nos meus tempos escolares? Caso existisse, eu estaria casado como homem? Interrogação. Ele disse, embora disfarcem, o que esses moralistas de botequim defendem é a repressão do comportamento homossexual que, sei lá por que tormentos psicológicos, lhes causa tamanho horror. A ideologia que eu falo sempre. O que é ideologia? Ideologia é um conjunto de ideias, então isso é clássicos, né, que faz o cidadão caminhar para uma direção ou para outra, um cidadão ou a cidadã. Então, minhas ideias aqui, a partir de hoje, eu vou adotar ideias homossexuais. A minha ideologia vai ser essa. Isso é de uma sandice. Essa ideia é medieval, claro. É aí que entra a questão toda. Agora, voltando à questão do Mourão na Câmara do Comércio Brasil
Alemanha. Aliás, o elogio principal lá foi essa história da liberdade, da lei aí, da liberdade econômica, né? Que é liberdade. Aí entra o conceito, de novo, né? Resquícios do escravismo, do feudalismo, tal, capital, trabalho. A liberdade é para quem? Quem tem liberdade? Assim como os estudantes. A MP da liberdade para o estudante pode tirar carteirinha pela internet e tal. Sim, mas e a luta estudantil pela universidade pública, por verbas para a educação, essas coisas todas? Bom, aí uma outra coisa que ele disse lá, o Mourão, ele disse o seguinte: não somos agrupamento de cachorros loucos que chegou ao governo e não sabe o que vai fazer. Eu sempre chamei eles de cachorros loucos. Ô Mourão, você tá me roubando aqui o meu bordão aqui, pô, né? Dá um tempo, general. Né? Mas um bando de cachorro não chegou, não somos cachorros loucos. Sim, mas vai fazer o quê? A ideologia de gênero a gente viu aqui o que é. Aí vamos ver qual é a plataforma do Mourão, segundo a fala dele. Reforma da Previdência, por exemplo. Ele falou que é preciso garantir o pacto geracional, que é a ideia do Getúlio Vargas. Ô Mourão, de novo você tá roubando a ideia do Getúlio Vargas? Ô general, dá um tempo aí, pô. Tá feio aí, você tá roubando muito ideia dos outros. Se é isso, então explica direito. Que a ideia é exatamente essa. Entra uma turma no mercado de trabalho, sai outra que vai se aposentar. E assim você vai fazendo isso. A que entrou, financia a que saiu. Agora, tem mais gente saindo para se aposentar e menos gente entrando no mercado de trabalho? Tem. A tal da revolução demográfica aí e tal. Agora, é só isso que conta? Eu sempre digo aqui, e o PIB? Quanto era o PIB lá, quanto é hoje? E a produtividade? Quanto era lá, quanto era hoje? Isso vai para quem? Capital e trabalho. O trabalho não tem. O capital não tem condição de continuar bancando a aposentadoria para vocês não, viu? Porque vocês estão pagando menos do que se pagava anteriormente. Ô, doutor, mas e a produtividade, o PIB, o crescimento do PIB? Não, isso é nosso, é o capital. Vocês são trabalho. Agora, aí o que ele diz, o Mourão? Na lógica do capital, ele diz o seguinte, que esse pacto geracional tem que ser feito, tem que ser mantido com a reforma da Previdência. Então vai acabar a Previdência e não vai ter aposentadoria para ninguém. Agora, como é que essa nova geração vai se aposentar com essa reforma da Previdência? Hein, seu Mourão? É isso aí que o senhor não explica. É preciso explicar as coisas, não pode ser inconsequente. Né? Apesar de o senhor falei aqui, né? Tem mais intelecto do que esses bandos aí, as facções criminosas, né? Parece que tem, né? Não sei. De novo, é a ideia do escravismo que está aí, a ideia do feudalismo que está aí de novo no neoliberalismo. O neoliberalismo é mera continuidade disso. Ele falou também da reforma tributária, diz que vai combater a sonegação e a evasão. Eu tenho falado aqui, vai mesmo, seu Mourão? Por que a Lava Jato não combateu com denúncias e mais denúncias, evidências e mais evidências de lavagem de dinheiro, caixa 2, evasão de divisas, tráfico de dinheiro pelo mundo afora, paraísos fiscais, essas coisas todas? Cadê as contas do José Serra? Cadê as contas do Eduardo Cunha? Pergunta lá pro Mourão, pergunta pro Bolsonaro, pro Mourão não, pro Moro, esse energúmeno. Pergunta pro Dallagnol, outro energúmeno. Eu vou xingar um pouco eles. Tem uma outra questão aqui, vejam como as coisas vão se encaixando. Tem uma coluna do Demetrio Magnoli, conhecido aí, né, rato pretoriano, midiático, né, que ele fala do filme, esse filme Bacurau. É interessante esse filme, quem não assistiu ainda eu recomendo, né, que faz ali uma alegoria, né, dessa história do oprimido que se revolta contra o opressor, né, o invasor estrangeiro, externo, né, a história do nazismo. Tem essas abordagens assim e tal, nessas abstrações partindo de realidades concretas, que vai saindo, inclusive, né, gente que estava na marginalidade da lei e tal, né, que vai se juntando com o povo, que é exatamente a alegoria, essa história que eu sempre digo aqui, os crimes que tem aí, né, nas periferias, nos morros, nos presídios. De onde vem isso? Qual é a origem disso? Surgiu do nada? Na visão dele, do Magnoli, ele diz aqui, na trama tão simples como uma cartilha do PCdoB, né, primeiro que o PCdoB não tem cartilha. O PCdoB tem uma teoria, isso que eu falo aqui, Revolução Francesa, Comuna de Paris, Revolução Russa, Revolução Chinesa, Guerra no Vietnã, Guerra na Coreia, tal, Oriente Médio, etc. As constituições aqui no Brasil, abolição, independência, Revolução de 30, República, Constituições de 46 e de 48. Tudo isso, esse rato pretoriano midiático diz que é a cartilha do PCdoB.
Se essa cartilha, então, viva a cartilha do PCdoB, né? Vejam como é a imbecilidade, é para imbecilizar as pessoas, né? Para mentecaptizar as pessoas, produzir mentecaptos, cachorros loucos, é isso aí, bolsonaristas, lavajatistas. Ele diz aqui que, segundo a cartilha do PCdoB, a burguesia nacional associa-se ao imperialismo para massacrar o povo. É uma lógica do capital, uma lógica do sistema, uma lógica, né, da produção de blocos, do surgimento de blocos, de monopólios econômicos, etc. Aí ele prossegue ainda dizendo, há uma divisão do trabalho. A burguesia nacional priva o povo da água, já o imperialismo encarrega-se de matá-lo a rajadas de tiros por mero prazer perverso. Falando do filme aqui. Ou seja, o povo não tem água e pela água, a história se passa no sertão nordestino, em Pernambuco, e pela água a luta começa a surgir, o prefeito, que é um corrupto, é um lavajatista morista, né, bolsonarista, e aí a história se desenvolve exatamente assim, que seria o imperialismo que encarrega-se de matá-lo, o povo, a rajadas de tiros por mero prazer perverso. Não é mero prazer perverso, é o rato pretoriano. É uma lógica social, de capital, de trabalho, de história, né? É rato, né? Rato mesmo. Tem um outro que escreve no Estadão, uma coluna também, eu vou tentar comentar aqui rapidamente, apesar da coluna ser longa e ter muita coisa que ele fala da luta hegemônica hoje, que é o título. É uma clara alusão à teoria do Gramsci. Os cachorros loucos falaram muito disso, pararam um pouco agora, né? O marxismo cultural, que é a cultura, né? O povo vai fazendo sínteses, né? Vai descobrindo, por exemplo, que os homossexuais, na linguagem deles, né, têm direitos, as mulheres têm direitos, vai produzindo síntese. Depois isso virou identitarismo, essas coisas todas aí, né, que não contextualiza no sentido de classe, de uma luta social mais ampla e tal. Mas a ideia do Gramsci era exatamente essa, né, de se produzir hegemonia cultural. Não é cultura, a cultura, de ser uma cultura de respeito às mulheres, às diversidades, no caso do Brasil, dos negros, dos índios, essas coisas todas, essas sínteses vão produzindo a hegemonia. E seria marxismo cultural na linguagem dos cachorros loucos, dos ratos pretorianos e dos fascistas aí, neoliberais de toda a categoria. Ele diz aqui, ele se chama Sérgio Luiz Henriques, diz que se apresenta como tradutor, ensaísta, é autor de Reformismo de Esquerda e Democracia Política, publicado pela Fundação Astrogildo Pereira em 2018. Ele diz, começa dizendo o seguinte, que é um diagnóstico expressivo sobre situações de crise estrutural, dessas que nos dão a impressão de se arrastarem indefinidamente e trazem só a certeza de que, depois de se estabilizarem, nada será como antes, chama a atenção para o perigoso interregno entre o velho que já está morto e o novo que ainda não nasceu ou mal se deixa entrever. Isso quem falou foi o Gramsci, ele não cita o nome do Gramsci, isso é uma covardia, né? Covarde, cita, fala que é o Gramsci. E essa tese dele também não é só do Gramsci, ele desenvolveu essa tese, isso vem do Lenin, do Marx, do Engels, né? E outros. Aí ele diz aqui ainda, esse interregno, diz o diagnóstico formulado nos anos 1930 por intelectual da esquerda marxista, é o Gramsci, que ele não cita, covarde, né, estará povoado de fatos e ações incompreensíveis, movimentos fora dos padrões, entre aspas, normais e até fenômenos patológicos dotados, por isso mesmo, de carga explosiva, que é o fascismo, o neoliberalismo, o nazismo. Isso é produto do capitalismo, não surgiu do nada. Isso não brotou assim, sai assim, caiu do céu, né? Ou brotou da terra. Tem causas e consequências, é óbvio. Ô, seu ensaísta, como é que eu não conheço ele, o nome dele aqui? Luiz Sérgio Henriques. Aí ele prossegue dizendo aqui que naqueles anos, áreas reducionistas da esquerda supunham que fantasmas e assombrações surgiam só de um lado, só do lado do capitalismo. O socialismo produziu o fascismo, produziu o neoliberalismo, produziu o nazismo? Óbvio. Vivia-se segundo o esquema mais simples. Essa gente é autoritária, arrogante, né, prepotente, tudo é mais sério, tudo é simplificado. Eles têm a verdade, têm a razão, eles não têm mediação, não têm educação, né, não têm formação
civilizada. Né? São tudo essa gente ignorante aí, né? É assim que eles tratam. Está escrito aqui, não estou inventando. O Magnoli, com a cartilha do PCdoB, esse aqui, né? Aí ele diz ainda, deixa eu ver aqui, o vídeo já está com 25 minutos, eu vou apressar aqui, né? Não dá tempo de tratar de tudo. Mas ele vai falando dessas questões todas, e vivia-se a fase de transição e tal, a história da guerra, da revolução, essas coisas todas. Aí ele diz que correntes mais atentas às lições da história passaram progressivamente a entender que o século das massas, agrupadas em partidos e sindicatos, não seriam necessariamente um tempo de revoluções catastróficas, podendo constituir, ao contrário, rara oportunidade de ampliação e mudança do mundo liberal com o enriquecimento da pauta original dos direitos civis ou os novos direitos sociais e econômicos. Agora a questão é como é que se garante isso? Você tem que criar uma institucionalidade para garantir isso, uma democracia institucional. Nas mãos dos liberais clássicos e dos neoliberais e dos fascistas e dos nazistas, o negócio é acabar com a UNE, com a estrutura sindical, com os partidos de esquerda, com o PCdoB, com o PT, com o PSB, com o PDT e outros. Aí ele vai falando aqui a história do Ocidente, né, que é ao contrário do que pensavam os autoritários e tal, aquilo que por convenção chamamos Ocidente político, que é a divisão, né, socialismo e liberalismo. O Ocidente político é isso aí. Mas tem o Ocidente econômico também, eles ocuparam a China, o Japão, ocuparam a Coreia, ficou a divisão na Coreia do Sul, Coreia do Norte, até hoje a Coreia do Sul é ocupada pelos Estados Unidos. O Ocidente, a ideia de Ocidente é isso aí. Tem um livro aí, Samuel, não sei o que, esqueci o nome, né, que fala exatamente isso, que o Ocidente tem que levar a cultura e a democracia para o Oriente. O Oriente o que é? É a China, a Rússia. Essa divisão da geopolítica pós-Segunda Guerra Mundial, a barbárie e a civilização na lógica deles. É a lógica de nazista, claro. É a mesma lógica dos nazistas. Né? Não dá tempo, enfim. Ele termina, só pegar aqui o finalzinho, que ele termina dizendo o seguinte: vivemos em primeira pessoa um dos paradoxos mais agudos da democracia, que é o de permitir que antidemocratas às vezes triunfem. É o caso, está falando aqui do Bolsonaro, uma palestra que o Celso de Mello disse, o Celso de Mello, ministro do STF, ele fala da Venezuela. Quando fala da Venezuela, pode ver que tem malandro por trás disso aí, malandragens. A situação da Venezuela é particular, ela vive cercada pelo regime norte-americano, guerra midiática, ideológica, econômica, financeira, etc. Né? Agora, quando ele diz aqui que vivemos em primeira pessoa, um dos paradoxos mais agudos da democracia, que é o de permitir que antidemocratas às vezes triunfem, ele está dizendo que o Bolsonaro se elegeu na democracia. Ora, por que eles deram o golpe na Dilma? Por que eles prenderam o Lula? Não é falta seriedade para essa gente, sabe? É fácil desmontar a demagogia, a mentira, mas a questão central aí entra mesmo para valer, é a questão da democracia. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, se inscreva, compartilhe, comente, né? Ajude, enfim, a impulsionar o canal. Abraço a todos, até a próxima.